Eu passo a palavra agora ao professor Paulo Adi, que vai também mostrar distorções para a pessoa física no imposto de renda. Excelentíssimo secretário José Afonso Bicalho, que preside esta mesa de trabalhos, excelentíssimos colegas desta mesa, professor Eduardo Bottalo, professora Bettina Traiger, o velho amigo Walter Lobato, professora Ana Carla, que, aliás, está hoje aniversariando em nossa companhia. Meus amigos deste auditório, com imensa satisfação, se eu fosse manifestar aqui a minha satisfação de estar aqui com vocês e também a honra que sinto de partilhar algumas de minhas ideias, eu tomaria muito mais do que os 20 minutos que me são reservados. Portanto, nesse momento, só me cabe cumprir a velha máxima dos beneditinos, né? Esto brevis e placebis, ou seja breve e agradarás. Muito bem, o objetivo desta pequena palestra é partilhar com vocês algumas de minhas angústias em torno de distorções na apuração da base de cálculo do imposto de renda brasileiro, especialmente no que tange à pessoa física. E eu penso que é impossível tratar dessa matéria sem fazer uma referência, ainda que breve, à antiga obra de Alfredo Augusto Becker, que, a meu ver, foi o maior crítico do nosso sistema tributário, para pontuar que muitas de suas ideias, ou talvez todas, ainda sejam bastante atuais, numa obra que Becker redigiu em 1988, o seu clássico Carnaval Tributário, dizendo que há 40 anos o sistema tributário brasileiro era estruturado de acordo com a forma e a cor das estampilhas. Naquele tempo, graças ao colorido e ao formato das estampilhas, o chamado sistema tributário era um carnaval. Só havia confusão, muito papel colorido e era até divertido. Nos últimos anos, a quantidade e variedade de tributos mascarados de empréstimos, e hoje eu diria também contribuições, é tão grande que forma um bloco carnavalesco, unidos da Vila Federal. O presidente da República e seu ministro da Fazenda são os abre-alas. O ritmo é dado pelo fêmur dos contribuintes, que também forneceram a pele para as cuicas. O presidente e seus ministros lançam ao público confetes de nossos bolsos vazios e as serpentinas de nossas tripas. No sambódromo, conquistaram por unanimidade o prêmio fraude contra o contribuinte. Tal como estão formuladas as leis tributárias, elas exigem que esta terra seja habitada exclusivamente por gênios matemáticos e inventivos, todos filhos naturais de Pascal e Descartes. As leis do imposto de renda são alteradas contínua e mensalmente por outras leis, decretos, leis, hoje eu diria medida provisória, portarias ministeriais, pareceres normativos e outros atos de órgãos governamentais. A proliferação destas alterações é tão rápida e contínua que o governo não se dá mais ao trabalho de consolidar tudo em um novo regulamento do imposto de renda, cuja sigla, hoje, continua sendo uma ironia, o RIR. Então, essa é um pequeno trecho da obra de Becker, Carnaval Tributário, que eu já escutei certa vez do professor Sacha Calmon, o comentário de que esta obra de Becker já estaria desatualizada, porque se naquele tempo vivíamos num carnaval tributário, hoje já evoluímos para um verdadeiro bordel tributário. Situando este tópico das distorções dentro de um âmbito maior, tributação do capital e do trabalho. Eu já ouvi de autoridades, não as do momento, mas de algum tempo já passado, de autoridades da Secretaria da Receita Federal, respondendo a uma perquisição nossa, a afirmação de que o Estado brasileiro não tributa com mais isonomia o capital, opta pela tributação pelo trabalho, porque, em face da globalização, é necessário ter um certo cuidado com a evasão dos capitais. Se se tributar mais fortemente os capitais fogem, vão para outros países, e, por essa razão, seria, então, por isto que, no Brasil, o capital, o rendimento oriundo do capital, ou não é tributado, ou é tributado mais suavemente do que o rendimento oriundo do trabalho assalariado.
Eu acrescentaria que, de um modo geral, obviamente que existem exceções, o rendimento do capital é, por indivíduo, maior que o rendimento do trabalho. Ou seja, nós temos um número muito grande de pessoas, muito maior de pessoas que vivem do trabalho assalariado, suportando uma alíquota geral de 27,5%. E com um rendimento modesto, com rendimento inferior relativamente àqueles que vivem do rendimento do capital. Tendo em vista que essas pessoas, individualmente falando, de modo geral, têm um rendimento menor do que aquele do oriundo do capital, elas utilizam, necessariamente, elas vão utilizar quase todo ou todo o seu rendimento nas necessidades imediatas e elementares da subsistência. O que significa dizer que, ao perceber esses rendimentos, elas lançarão imediatamente na tributação indireta, a tributação que incide sobre o consumo, né? Ou seja, isso significa dizer que essas pessoas necessariamente suportarão de forma imediata a integralidade, a totalidade da carga sobre a totalidade dos seus rendimentos. E o resultado prático disso está à vista de todos nós, né? Não é noticiado a todo momento o quanto é desigual a distribuição de renda no Brasil. Mas vamos dar uma olhada na evolução de nossa carga, porque de tempos em tempos, especialmente em períodos eleitorais, se fala que deve o eleitor, o cidadão, ficar tranquilo porque não haverá aumento da carga global. Historicamente, isso não pode ser verdade. Os números nos mostram que, em 1947, nós tínhamos, no Brasil, uma carga tributária de 13,5% do PIB. Então, é um período que, historicamente, é curto, são 60 anos apenas. A história não é nada. Há uma oscilação, mas a resultante é uma reta ascendente, o que nos autoriza a dizer que a carga jamais caiu. E tendo em vista que a despesa pública só faz aumentar, né, só se pode vislumbrar que ela continuará com essa tendência a subir. Outro dado que também, quando falamos em direito comparado, e é bastante tocado, é a carga tributária brasileira no plano mundial. Uns mais exaltados dizem que ela é a mais alta do mundo, e as autoridades dizem que não é bem assim, há um exagero, existem vários outros países com a carga mais pesada do que a nossa. Esse gráfico mostra que o Brasil aparece em 12º lugar em matéria de carga. Atrás de países como o Reino Unido, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, etc., são os nossos vizinhos em matéria de carga. Mas quais seriam esses mesmos vizinhos no outro fator, que é o desempenho administrativo? Seriam estes mesmos países os nossos vizinhos em matéria de desempenho? Evidentemente que não. Há aqueles outros mais exaltados que dizem, não, em matéria de desempenho nós vamos comparar com a Uganda. Eu já acho isso um exagero, mas ainda que nos comparemos com aqueles países que são comparáveis a nós, ou seja, o ramo aí dos emergentes, vamos ver que o Brasil desponta com uma carga que é o dobro destes que são comparáveis a nós. E como mencionei no início, bom, antes disso, mas de uma coisa nós podemos nos orgulhar, né? Nós temos o sistema mais confuso do mundo, com 62, alguns dizem que são 70, 80, tributos gravitando em torno de 5 parâmetros, que são classes, patrimônio, despesa, produção e renda, e um total de 3.200 normas tributárias contadas até agora para organizar esse sistema. A tributação oriunda do imposto de renda no Brasil, esse é um outro dado que se coloca, que não significa muito, né? A gente escuta dizer, não, a tributação, não há uma grande arrecadação do imposto de renda pessoa física no Brasil. Isso, em parte, é verdade, mas é uma verdade triste. Não há uma grande arrecadação em termos de imposto sobre a renda, porque não há renda, né? Essa disponibilidade de riqueza não está presente no universo de pessoas físicas contribuintes brasileiro. Enquanto na Federação Americana, 49% da arrecadação da União é oriunda do imposto sobre a renda, no Brasil nós só conseguimos atingir 19%. E só conseguimos atingir esses 19% porque a tributação pessoa física, imposto de renda pessoa física, é nitidamente confiscatória, ou seja, incidindo sobre bases muito baixas, a partir de R$ 1.400
já começamos a pagar imposto de 15% e 2.800, né, na alíquota de 27,5%. Existem alíquotas mais altas que estas pelo mundo afora, mas nunca incidindo em bases tão baixas, o que nos autoriza a concluir pelo confisco. E num país em que não há renda, que a renda é baixa, a produção de riquezas é baixa, tanto pessoa física como jurídica, a tributação tende a se concentrar mais fortemente no parâmetro consumo, que é o nosso maior parâmetro, imposto sobre bens e serviços, 45%. Então, essas pessoas que recebem, oferem rendimentos do trabalho assalariado, imediatamente vão lançar esses rendimentos no parâmetro consumo, sofrendo, então, a totalidade da carga imediatamente sobre a totalidade dos rendimentos. O âmago do nosso tema, algumas, então não teremos tempo de tratar de todas, mas algumas das distorções na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física que nos chamam a atenção. A primeira distorção significa a própria base de cálculo, né? O autor, o redator do anteprojeto do Código Tributário Nacional, Rubens Gomes de Souza, fez questão de pontuar, ao transpor o conceito de renda, que é um conceito econômico, para o direito positivo, né? Fez questão de, ao comentar o Código Tributário Nacional, na sua obra Compêndio de Legislação Tributária, deixar marcado que renda há que estar presente essa noção de livre disponibilidade. Somente seria renda a parcela acrescida de riqueza de que o titular pode dispor sem prejudicar o seu capital. Será que, no imposto de renda à pessoa física brasileiro, há incidência sobre uma efetiva disponibilidade de riqueza? Eu afirmaria que não. Que não, porque de imediato a gente percebe que a tributação não incide, a incidência não é sobre a renda, a incidência é sobre a totalidade dos ingressos, sem a consideração efetiva de despesas necessárias a essa fonte produtora. Ou seja, as despesas dedutíveis são mínimas, não há consideração, por exemplo, da moradia, de remédios, de aluguel, de impostos obrigatórios, como IPTU, etc. E a faixa de isenção vem minguando, historicamente. Basta dizer que, em janeiro de 95, essa faixa equivalia a 10,48 salários mínimos e hoje ela é apenas de 3,3. Então, cada vez mais o imposto vai incidindo sobre a totalidade e cada vez menos ele se configura como um verdadeiro imposto sobre a renda. No regulamento, eu vou pontuar o artigo 77, a dedução com dependentes, é o valor que hoje está atualizado para R$ 137,99, é a dedução por dependente, né? Não precisamos de mais do que isso para sustentar um filho, né? Os professores podem ficar tranquilos que com esse valor conseguirão tranquilamente sustentar qualquer dependente. E logo mais adiante, o artigo 78 permite a dedução integral da pensão alimentícia, da pensão judicial. Conjugando esses dois dispositivos, nós vamos encontrar o primeiro, digamos assim, estranho incentivo da legislação tributária no que tange essa matéria, que é o incentivo ao divórcio, né? Ou seja, divorcie imediatamente, porque o casamento não é vantajoso sob o aspecto tributário, apenas sob o aspecto tributário. Por quê? Se você se casar, terá dependentes, e para cada vai gastar R$ 1.000, R$ 2.000 com cada dependente, porém, vai conseguir deduzir da sua base de cálculo apenas o valor de R$ 137,99. Mas se você se divorciar, será integralmente dedutível a pensão judicial. Doutor, se eu tiver que separar, vou ter que pagar a pensão? Sim, vai pagar a pensão, mas ela é dedutível. Isso, para quem está com o casamento balançado, é o momento da decisão. Vamos decidir. Então, é hoje que eu chuto o balde. Então, o que nós temos nessa conjugação? Um incentivo ao divórcio ou um incentivo ao celibato, né? Que você seja solteiro e preferencialmente estéril, para não ter que sofrer uma dedução tão baixa para uma despesa tão alta que enfrentará. E esse incentivo, nitidamente inconstitucional, porque o comando do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição da República é que o legislador deve facilitar e induzir as pessoas ao casamento. E não é isso que nós encontramos no sistema, na legislação tributária brasileira. Como? Se pagando a pensão, sim.
Professor Edgar Amorim, com muita honra. Despesas médicas. A despesa médica é também integralmente dedutível, exceto medicamentos, o que nos leva ao segundo estranho incentivo nesse campo, que é: seja doente. Seja doente. Seja doente, porque se você for doente, terá dedução integral, né, da sua despesa, da sua base de cálculo. Mas se você for saudável, será punido por isso, enfrentando a carga por inteiro. O que eu quero dizer com essa colocação? Que essas deduções não devem ser feitas? Não, devem ser feitas, é bom que sejam feitas, mas não é esta a solução que esperamos para o problema da saúde do Brasil. O que deveria fazer o Estado? Cuidar da saúde, dar condições para que as pessoas tenham a saúde. Então, ao invés disso, o problema é seu, a batata é sua, você que se vire, você que pague o médico, você que pague o plano de saúde e vá deduzir depois, no dia 31 de dezembro, quando já fez, quando já efetivou essa despesa. Isso, qual o efeito colateral dessa dedução? Uma cultura da doença e, consequentemente, uma cultura da fraude, porque basta a aproximação do momento da declaração de imposto de renda que começa uma febre de compra de recibos. Eu mesmo, há tempos, fui procurado por um psicólogo, na verdade não é psicólogo, graduado em psicologia, que não tem escritório, não tem endereço profissional em lugar nenhum. Qual a atividade dessa pessoa? Venda de recibos. Vive de vender recibos e, num determinado ano, vendeu 1 bilhão em recibos, obtendo um proveito de 100 mil. Falei, o senhor não pode fazer isso. Hoje isso é grosseiro demais. A fiscalização pega imediatamente, porque no momento de se declarar, ele se declarou isento. E me perguntou o seguinte: mas, doutor, eu faço isso há 20 anos, ninguém nunca pegou, eu não tenho direito adquirido? O que é isso, minha gente? Cultura da doença e, consequentemente, a cultura da fraude. Vamos lá, despesas com educação. Despesas com educação são dedutíveis até um certo limite, os R$ 2.592 por ano, o que significa pouco mais de R$ 200 por mês. Aí nós temos o terceiro incentivo da legislação nessa matéria. Seja burro. Seja burro. Porque se você estudar nas escolas fracas, que são baratas, você será premiado por isso, conseguindo deduzir integralmente essa despesa na sua base de cálculo. Agora, se você for estudar nas escolas fortes, que são caras, será punido, né, não conseguindo a dedução integral. Incentivo, então, portanto, à burrice nacional. Vou passar um pouco para ele. Progressividade. A última vez que tivemos uma efetiva progressividade no imposto de renda da pessoa física brasileiro foi na vigência da Constituição passada, em que havia 9 faixas de incidência fora de isenção. Curiosamente, naquele tempo não havia o mandamento constitucional expresso. O princípio expresso da progressividade não existia na Constituição passada e o imposto de renda era progressivo. As alíquotas aumentavam na medida em que efetivamente aumentassem as bases de cálculo, com 9 faixas de incidência fora de isenção. Um belo dia veio a Constituição de 88, que estabeleceu a linha de que o imposto sobre a renda deveria observar os critérios da generalidade, da universalidade, da progressividade. Bastou isso para nunca mais o imposto de renda ser progressivo no Brasil. Hoje nós temos apenas 2 alíquotas que não resolvem nada em matéria de progressividade. E a situação da pessoa jurídica também não é muito melhor. Nós temos uma alíquota 15% geral, com esse adicional de 10%. Como meu tempo já vai se esvaindo, vamos confrontar apenas aquelas 2 últimas linhas para perceber que, na medida em que a base de cálculo aumenta, a distância entre as alíquotas vai diminuindo. Nessas últimas 2 linhas, né? Então, a base de cálculo de 10 milhões, a alíquota final, considerando 15% mais o adicional, é de 24,98. Tentuplicando a base, com uma base 10 vezes maior, a mudança de apenas uma casa centesimal na alíquota final. É quase que uma regressividade, ao invés do mandamento constitucional da progressividade. Como é que o contribuinte brasileiro se defende disso? Se defende porque, além de enfrentar essa alíquota final, ele enfrentará, sobre esse mesmo fato imponível, a contribuição social sobre o lucro, que nada mais é do que uma repetição, tendo em vista que o fato imponível é o mesmo. E como é que ele se defende disso? Sendo pequeno. Sendo pequeno. Então, esse é o quarto estranho incentivo nessa matéria. Seja pequeno, porque se você for pequeno, você vai se beneficiar do programa do Simples, do Ultra Simples, Mega Simples, Super Simples. Mas se você crescer, será punido com isso, tendo que enfrentar a totalidade da carga.
Com essas observações, qual é o homem que a lei tributária brasileira pretende produzir? Pequeno, doente, burro, divorciado e preferencialmente estéril, um verdadeiro príncipe encantado. Quero ver qual das senhoritas aqui presentes se casaria com este homem que está sendo produzido pelo nosso sistema. Incidência do imposto antes do fato imponível, isso é evidente, porque as despesas, essas que mencionei, serão apuradas e deduzidas efetivamente no momento da declaração, mas a despesa é feita agora, e o ajuste depois. Ou seja, estamos fazendo uma antecipação que vai configurar um verdadeiro empréstimo compulsório sem previsão legal. Para finalizar, o cartão também já veio para mim, 2 minutos, senhor presidente, para tranquilizar a presidência, os critérios do direito comparado, alguns relativamente a essa matéria. No Brasil, nós temos, basicamente, 3 deduções no rendimento com aluguel. Nos Estados Unidos, todos esses itens necessários, todas essas despesas necessárias à obtenção da renda, aluguel, são dedutíveis. Restrições com descontos, com doações no Brasil, limitados a fundos. Nos Estados Unidos, não apenas o dinheiro, mas também imóveis, carros e outros bens. Imposto de renda à pessoa física na Europa, com ganhos anuais de 20 mil euros, o que significa hoje cerca de 48 mil reais. Na França, 7%, na Irlanda, 7,2%, na Alemanha, 11%, na Itália, 18%. E entre os países, nossos vizinhos, comparáveis a nós, aqui na Argentina nós temos uma progressividade efetiva, com alíquotas variando de 3% a 33%. No Chile, a incidência do imposto de renda começa para quem ganha o equivalente a 28 mil reais anuais, com uma alíquota de apenas 3%. Faixa de isenção na Federação Americana. Há o que eu considero aqui uma efetiva observância do princípio da pessoalidade. Ou seja, não há uma faixa de isenção única. Depende se o contribuinte é jovem, solteiro, ou se é casado e idoso. Se for casado e idoso, a faixa dobra de montante. Considerações, então, finais. Total da arrecadação dos tributos federais em 2005, 175 bilhões. 34,5% é oriundo do imposto sobre a renda. E como é essa distribuição no imposto sobre a renda? A retenção sobre rendimentos dos assalariados, 53,9%. Retenção. Então, novamente, vamos cair na afirmação inicial. O trabalho assalariado é mais pesadamente tributado do que o rendimento oriundo do capital. Então, para a corrente doutrinária que sustenta que o imposto de renda teria uma função extrafiscal, qual seja a de promover uma redistribuição de renda, a de promover uma igualdade, uma justiça nesse aspecto, ele não tem cumprido esta função. E como eu comecei esta pequena palestra com a lição de um mestre, eu vou terminá-la com outro, porque há aqui uma passagem do Evangelho de São Mateus, que nos mostra, que nos pontua que as relações tributárias são marcadas pela tensão há pelo menos 2000 anos. E qual o propósito de se trazer esse pequeno trecho aqui? É que eu não gostaria de passar mais 2000 anos submetidos a esta tensão, ou seja, eu gostaria como proposta, ou quase como conclamação, que seja logo aberto o diálogo para que consigamos encontrar a justa medida entre as necessidades arrecadatórias do Estado, eu não as nego, as reconheço, aliás, são necessidades de todos nós, porque essa despesa é comum a todos nós, mas a justa medida, o justo equilíbrio entre essa necessidade e a capacidade contributiva. Porque o que temos visto nesse campo é a praticidade, sim, ou seja, instrumentos de arrecadação mais rápidos, mais diretos, mais efetivos, mas uma praticidade perversa, uma praticidade que tem levado a uma profunda injustiça. Então, é assim que eu encerro minha participação neste evento, agradecendo profundamente a este simpático auditório pela benevolência com que me ouviu. Obrigado. Obrigado, professor Paulo Adi. Espero que o fisco de Belo Horizonte não ajude a compor esse bloco carnavalesco.